Olá, ouvintes do Sinusp em Casa, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, que é uma das iniciativas do Sinusp para a quarentena. Eu sou a Bel, aluna de audiovisual da USP e parte da equipe de produção do Sinusp. Olá, e eu sou a Vicky, aluna de letras da USP e nova integrante da equipe de curadoria aqui do Sinusp. Hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no podcast, sobre a pesquisa no cinema. E para isso, a gente trouxe uma convidada mais do que ilustre para falar sobre a pesquisa que ela está desenvolvendo de dois filmes super interessantes. Piquenique na Montanha Misteriosa, de 1975, do Peter Weir, e As Virgens Suicidas, de 1999, da Sofia Coppola. O As Virgens Suicidas ele foi exibido na mostra Corpo Desperto do Sinusp, que rolou em 2018. E chamo agora a nossa convidada. Olá, eu sou a Malu, estudante do 4º ano de audiovisual na USP, membro da equipe de curadoria do Sinusp e a convidada ilustre de hoje, nessa ocasião especial. Para começar, queria te pedir para você contar um pouco sobre o tema da sua pesquisa para a gente. Então, primeiro queria agradecer pelo convite, né, inusitado de estar nesse podcast. Nunca estive aqui, né, como se fosse meu trabalho. Mas falar um pouquinho da minha pesquisa, então, né. Bem, a minha pesquisa trabalha a figura feminina como assunto principal desses dois filmes. Ao longo do processo da pesquisa, eu pude dividir o meu trabalho em dois polos, o polo feminino e o polo masculino. No que tange o feminino, eu analisei um tipo de subversão à feminilidade que está posta nos dois filmes. Os dois filmes são protagonizados por grupos de mulheres que funcionam como uma metonímia para a figura feminina dentro daquele universo. São mulheres jovens inseridas numa sociedade totalmente repressora, assim. Em As Virgens Suicidas, a gente tem as irmãs Lisbon, que são parte de uma família que mora num subúrbio de uma cidade americana nos anos 80 e tem que lidar com toda a rigidez, a repressão dessa sociedade. Elas têm uma mãe muito católica e elas incorporam um visual de pureza, estão sempre vestidas de branco, e o filme também é muito permeado por vários símbolos de feminilidade, assim, como santinhas e revistas adolescentes, flores, todo esse universo que algumas pessoas que pesquisam a obra da Sofia Coppola chamam de cinema de girlhood. No caso, a feminilidade no específico da menina, assim, da mulher jovem. Também dá para observar isso em Piquenique na Montanha Misteriosa, onde a gente tem um grupo de protagonistas que são alunas de um colégio da Austrália vitoriana no começo do século passado. São meninas que moram no internato e também estão lá sujeitas a toda a norma de etiqueta e disciplina que elas precisam seguir. Essas mulheres, então, elas se colocam quase como fantasmas, assim, tipo, como aparições. Elas são tão idealizadas numa imagem de pureza e de beleza austera que nem parece que elas pertencem ao mundo real, assim, porque há um quê etéreo muito grande na figura dessas mulheres que parecem seguir bastante as normas da sociedade em que elas estão, de serem mulheres que vão eventualmente integrar a sociedade aristocrata, no caso de Piquenique, e no caso de As Virgens Suicidas, mulheres que vão eventualmente crescer para casar, só vão construir uma família e ficar por aquele subúrbio mesmo. E aí isso me fez questioná-las como
o papel delas como vítima na tragédia que ocorre, porque isso não é um spoiler, tá bom? Mas num filme, um grupo de meninas desaparece, a gente nunca descobre por que isso aconteceu, e no outro, como já sugere o próprio título, né, as irmãs Lisbon se suicidam e também nunca fica muito claro por que aquilo acontece. E aí, diante desse mistério e dessas mulheres que se põem como a vítima perfeita, assim, mulheres muito puras, muito suscetíveis aos males do mundo, que acabam sendo, entre aspas, vítimas dessa tragédia, eu passei a questionar se elas são vítimas mesmo e se elas não estão lá mexendo os pauzinhos para se livrar das amarras dessa sociedade super repressora em que elas estão inseridas. E Malu, por que você escolheu esse tema? Eu comecei a pensar nesse projeto quando eu estava no segundo ano. Eu fiz a aula do professor Christian Borges, de História do Audiovisual 2, e ele tinha um recorte muito interessante sobre juventude, e aí dá muito espaço para filmes que são sobre coming of age. Sempre foi um tema que me interessou bastante, principalmente no contexto feminino, ou a formação do indivíduo feminino, assim. E no programa tava Piquenique na Montanha Misteriosa, que eu nunca tinha visto, mas quando eu assisti eu fiquei totalmente impactada pela semelhança com As Virgens Suicidas, assim, foi algo que me pegou logo de cara, muito por conta da semelhança estética visual, assim, de primeira. Mas assim que eu fui reassistir As Virgens Suicidas só porque Piquenique na Montanha Misteriosa tinha me dado a ideia. Aí eu comecei a ver que tinha semelhanças para além do figurino, da direção de arte, que há um caminho narrativo muito parecido que me fez refletir bastante sobre a figura da mulher e como ela é construída. Assim. Na equipe do Sinusp, todo mundo sabe que eu sou a maior inimiga do filme de hominho, assim. E aí, por isso, vim botar minha banca falando sobre filme de mulherzinha na academia. E aí, o professor Christian acabou virando meu orientador. Mas só um ano depois que eu consegui botar esse projeto para frente. E aí, estou aqui. Já terminei o processo e a gente está vendo se elabora um artigo para ver se dá para até levar essa pesquisa para o meu TCC, eventualmente para uma pós e tal. Sua pesquisa chama Sonhos, Narrativa do Amadurecimento e Autonomia da Personagem Feminina, em Piquenique na Montanha e As Virgens Suicidas. É muito interessante esse tópico que você traz sobre a relação de gerência das personagens femininas na própria tragédia, né? E eu queria te perguntar um pouco sobre as suas referências que você trouxe para pensar esse trabalho. Para compor a minha análise, eu peguei muito de textos da crítica feminista ali, por volta dos anos 70, 80, que começa com o manifesto da Laura Mulvey sobre o olhar masculino e cinema narrativo. Um artigo, meio artigo manifesto que se chama Cinema Narrativo e Prazer Visual, que a Laura Mulvey escreveu em 1975 e deu uma guinada assim, no cinema na época, foi bem importante, porque passa a questionar a objetificação da figura feminina na narrativa do cinema clássico, que se apresenta quase como uma projeção de desejo do olhar masculino. Assim, ela tá, no texto, a Laura Mulvey fala como a personagem feminina sempre está sujeita à perspectiva masculina. E a partir disso, eu também encontrei o texto de outra teórica chamada Kaja Silverman, que ela elabora um pouco dessa perspectiva da Laura Mulvey, também empregando e retomando para atualizar alguns contextos de psicanálise na crítica cinematográfica. Malu, eu achei muito importante e interessante esse debate que você trouxe sobre o olhar masculino,
Será que você poderia falar um pouquinho mais pra gente sobre o que seria o male gaze e como ele se desenrola, impacta nesses filmes? Então, eu acho que um dos aspectos que mais me motivou a fazer a comparação entre essas duas obras é que as duas possuem, dentro da narrativa, um olhar masculino, assim. Quase como se fosse uma reflexão sobre essa dinâmica de perspectiva do olhar masculino no cinema mesmo. Eu encaro como um comentário quase metalinguístico do que está sendo posto ali. A Sofia Coppola, ela disse que nunca assistiu o Piquenique na Montanha Misteriosa, mas eu duvido que seja verdade, porque tem um diálogo bem presente mesmo, assim. E não que ela tenha que admitir, né? Até porque é meio chato ser diretor e pegar umas perguntas muito diretonas sobre sua obra. Mas, enfim, nos dois filmes, as personagens femininas são observadas por um personagem masculino que, em As Virgens Suicidas, por exemplo, é o próprio narrador. A história é contada através de um flashback da vida de um grupo de vizinhos das irmãs Lisbon que acaba ficando completamente obcecado por aquelas figuras. Assim como em Piquenique, que depois da tragédia tem um aristocrata inglês que encontra o grupo de meninas que está lá na excursão antes delas desaparecerem e fica completamente tomado por essa tragédia, assim. Na minha pesquisa é muito importante observar como estão conectados o final aberto dos dois filmes e a presença desse observador masculino. Porque, na minha interpretação, a partir do momento em que se estabelece um narrador masculino, tem a perspectiva, ele não tem alcance a essa narrativa feminina. E, para mim, parece que há uma retomada aí de não se sujeitar ao olhar do masculino. E a gente nunca sabe o que aconteceu, porque é uma história que está sendo contada por homens. Para mim é uma quebra aí com a dependência do imaginário feminino ao desejo masculino. Muito bom. Acho que sua pesquisa é muito interessante. Tem uma questão que me veio agora que eu já ouvi isso sendo apontado como um problema, né, de personagens femininas que morrem e são, a partir a morte delas é necessária para que um personagem masculino passe a questionar sobre a sua vida ou buscar vingança, tipo, seja o estopim para motivação da jornada desse personagem. Mas pelo que você trouxe pra gente, nesses dois filmes, as personagens femininas elas têm agência sobre pelo próprio desaparecimento ou sobre a própria morte. E parece que isso muda, né? O lugar dessa figura feminina que passa por uma experiência completamente trágica. Pois é, algo que me deu um insight também para fazer a pesquisa foi um livro que eu li que não tem tradução, mas vou falar o título em inglês, se chama Dead Girls, Essays on Surviving the American Obsession, ou seja, ensaios sobre a obsessão americana com essas garotas mortas. E aí a autora, Alice Bolin, ela toca no assunto do Dead Girl Show, que são seriados de TV em que não são necessariamente sobre a menina que morre, mas sim sobre a memória dela, contada a partir do narrador masculino, como, por exemplo, Twin Peaks, True Detective, em que a gente só tem a memória da Laura Palmer e no True Detective aquela menina prostituta que morre. Então, eu acho que uma coisa muito interessante nesses dois filmes é que é uma reflexão sobre isso. Parece que está jogando de acordo com essas regras, mas na verdade
a gente sabe que essas personagens, elas estão muito em controle do que elas estão fazendo, assim. E é tudo muito imaterial também, porque o suicídio, os desaparecimentos são tragédias que são muito, muito violentas, né? Mas no filme, esses eventos são meio que esvaziados de materialidade, assim. É uma coisa meio metafórica, enquanto a violência que elas sofrem nessa sociedade em que elas estão inseridas é muito real. A gente tem uma cena em Piquenique na Montanha Misteriosa que uma das alunas do colégio está amarrada na parede porque ela está com uma postura ruim na aula de balé. E em As Virgens Suicidas, a gente tem, por exemplo, elas têm que jogar os discos da fogueira, os discos que elas têm na fogueira, porque rock é coisa do diabo, assim. Há um jogo muito sutil de subversão dos tropos que são apresentados de feminilidade. E isso me deixa bastante interessada, porque também acho que existe uma defesa de ser feminino, que não é necessariamente uma sentença de fragilidade ou de passividade. Malu, na sua pesquisa, uma parte em que você aprofunda na figura das protagonistas para discorrer um pouco mais sobre esses elementos associados ao ideal do feminino e a ideia de subversão. Será que você poderia falar mais um pouquinho sobre isso pra gente? A figura da Miranda e a figura da Lux são essenciais para minha pesquisa, para poder apontar dissidência com o modelo de feminilidade que está sendo posto ali no filme. A Miranda, por exemplo, em Piquenique, ela tem uma relação de amizade com outra personagem chamada Sarah, que também desenvolve um tipo de fascínio pela figura da Miranda. A Miranda, por sua vez, já começa o filme alertando, meio que como uma premonição, que a Sarah precisa aprender a amar outra pessoa, porque em breve a Miranda não vai mais estar lá. A partir daí, alguns elementos que são muito sutis nas falas da Miranda acabam se tornando realidade. Assim. Ela para de carregar um relógio e o tempo para antes do acontecimento. Tem algo de sobrenatural também, Piquenique na Montanha Misteriosa. Enquanto a figura da Lux, ela é a que mais se rebela abertamente contra a criação rígida dos pais e ali da vizinhança e da escola, toda a pressão que tem para que ela seja algo que elas não são. A primeira vez que eu vi o Piquenique na Montanha Misteriosa, eu fiquei bastante mexida com essa atmosfera mística e enigmática. E acho que eu não me dei conta de tudo que estava acontecendo ali. Aí depois eu fui ler a sua pesquisa e algumas outras coisas sobre o filme. E eu cheguei na questão da relação do filme com a colonização. Eu achei muito interessante. Como você vê essa relação entre a natureza e essa aura mística do filme? É legal observar que Piquenique na Montanha Misteriosa está inserido no contexto de um movimento de cinema moderno ali nos anos 70 na Austrália. E um tema muito forte nos filmes dessa onda é o questionamento da identidade australiana. Assim. No filme fica bem evidente que não é muito congruente aquela sociedade vitoriana importada do Reino Unido, com toda a sua etiqueta e pompa e aquele ambiente meio pouco desbravado. Que nem como a gente, sendo do Brasil, pode perceber, né, da colonização de um país tropical por um modelo europeu de sociedade. E, para mim, essas mulheres também representam não necessariamente relacionada à colonização nem nada assim, mas parece que em ambos os filmes a natureza é algo muito hostil àquela sociedade repressora que é representada. Como a gente vê em As Virgens Suicidas, que depois que elas se suicidam, o pântano perto do subúrbio onde elas moram
começa a vazar muito gás e a vizinhança vai fazer um baile de primavera, alguma coisa assim, dessas coisas que americanos gostam de fazer. E todo mundo tem que ir com máscara de gás, porque é um cheiro muito forte. E em Piquenique na Montanha Misteriosa, o próprio desaparecimento delas vem a partir do momento em que elas saem daquele colégio onde elas estão e vão para esse rochedo misterioso, como sugere o título, né? E para minha... Principalmente em Piquenique na Montanha Misteriosa, que é dos anos 70, né? Tem essas coisas meio New Age, mística, do feminino e natureza e tal. Eu vejo uma relação entre esse grupo de meninas e a natureza que está representada em oposição ao contexto de sociedade em que elas estão inseridas. Bom, essa conversa tá maravilhosa, mas acho que a gente precisa ficar por aqui. Malu, muito obrigada pela sua presença, parabéns pela pesquisa. Acho que tá num caminho super legal e um assunto muito interessante, muito valioso. E obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Eu agradeço a vocês por me darem esse espaço para falar sobre a minha pesquisa e em breve estaremos de volta em outro episódio numa posição menos chique de não vou ser mais entrevistada, mas sim entrevistadora. É isso, obrigada, Malu. Foi ótimo te ouvir. Além de ser muito interessante, sua pesquisa é muito necessária. E é isso, aguardamos vocês nos próximos episódios e não deixem de seguir as redes sociais do Cineusp e acompanhar todo o conteúdo legal que a gente está postando por aí, além das nossas sessões virtuais. Até a próxima. Até mais. Tchau, gente. Até a próxima.